capítulo 9, ouvindo impressões. André ainda estava lá, naquela sala de aula, e ele foi acompanhado do Vicente, e o Vicente queria que ele ouvisse outras histórias que fariam parte muito importante assim, do aprendizado dele. Ele acompanhou a história de 4 desencarnados que tinham perdido as suas experiências por motivos vários. Então, no primeiro grupinho ali que ele chegou, as senhoras estavam conversando e uma dizia assim, ó, mas os laços de família são muito fortes. O meu marido falava mais do que a doutrina. Eu ouvia o chamado para o serviço mediúnico, para as tarefas que eu tinha que fazer, mas ele falava mais forte. Vocês imaginam, porque cada vez que eu ia fazer alguma coisa para o bem, ele ficava doente. Já dizia que tinha neurastenia, que é aquela falta de força muscular, né? Daí ele dizia que não conseguia. Cada vez que algum companheiro ia me convidar para o serviço mediúnico, ele já atacava furioso, com ciúme, e nunca deu certo para eu trabalhar. E ele colocava as nossas filhas contra mim, porque esse serviço não era para uma mulher e tal. Daí a outra falou assim para ela: mas sempre temos recursos e pretextos para fugir das culpas, minha amiga. Encaremos os nossos problemas com realismo. Ela estava querendo dizer assim: mas eu não consegui por causa do meu marido. Daí a outra dizia: não, olhe bem o que você está falando. Você está achando uma desculpa para não ter feito. Nessa tua vida, tu poderia ter usado da tua boa vontade, nos minutinhos que te restavam, um pouquinho por semana, tu poderia ter feito bem. Quem sabe fazendo o bem, ajudando, aproveitando as pequenas oportunidades, você conseguiria conquistar a confiança desse teu marido e o apoio das tuas filhas. Se você tivesse trabalhado em silêncio, se você tivesse feito as coisas, isso falou fundo para ela. Porque a gente é assim, né? A gente acha 1000 desculpas para não ter feito, só pra gente se escapar do remorso mesmo. Mas eu não consegui. Mas se tivesse na minha pele. Mas você porque não sabe. A gente acha 1000 coisas para não ter feito o que deveria. E ela também estava bem nessa fase. A outra falou assim, tipo, deu nos dedos mesmo. E ela disse: na verdade é isso mesmo. Eu nunca pude aceitar a incompreensão dos meus. E essas reclamações que eles faziam, esses comentários que eles faziam, me doíam fundo e eu nunca me acertei com isso. A outra disse: é preciso calar antes de tudo. A gente precisa usar as receitas de boa vontade e otimismo que a gente passa para os outros. A outra dizendo, né? E é verdade mesmo. A gente sempre tem um conselho para dar, uma receita de como fazer, boa vontade e otimismo. Só que a gente não usa para nós. Essas receitas só servem para os outros e não usa para nós. E ela disse: mas olha, eu também estou na mesma condição, porque eu não executei a minha tarefa mediúnica em virtude da irritação. Ela era muito nervosa, ela se irritava com tudo, ela não suportava que alguém falasse alguma coisa contra as ideias dela. E os familiares dela não eram espiritualistas, então ela ficava com muita raiva. E ela diz: antes de tudo, para poder bem ensinar, é preciso aprender para si. Você precisa dar o exemplo, você precisa fazer as coisas, ser exemplo para depois poder ensinar. E ela conta que ela e o marido dela brigavam tanto, e ela não percebia a vaidade nela, a tolice das coisas, dos gestos dela. E ela diz: quase que mensalmente, eu e o Joaquim brigávamos tanto e a gente não percebia os venenosos, os dardos venenosos que um jogava no outro, segregando venenos da nossa mente rebelde e enfermiça. Pense bem, cada vez que você briga, você leva quase um mês para voltar ao normal. Nas tuas energias, no que você ganhou da espiritualidade, você joga fora quando briga. E era isso que acontecia com ela. Então ela disse que acabou inutilizando as chances dela, nunca conseguiu trabalhar, nunca conseguiu fazer uma coisa no bem, no que ela tinha projetado, de tanta raiva que ela tinha. Ela se perdeu, já pensou? Por causa da irritação. Aí o Vicente chamou o André para ir para outro canto da sala. Lá eles encontraram mais gente. Lá estava falando a moça
com outra amiga, dizendo assim, mas por que você se perdeu, amiga? Eu lembro de você no nosso curso preparatório. Todos esses que vêm com missões se preparam muito antes de vir. Tem classes preparatórias. E ali a outra perguntava para ela, mas você era a melhor aluna, todo mundo depositava tanta esperança em você, todo mundo achava que você ia se dar bem, que você era a pessoa certa. As instrutoras do esclarecimento confiavam no seu concurso. Bom, o seu aproveitamento era um padrão para as nossas, ou seja, a melhor aluna da turma se perdeu também. E daí perguntou, mas por que você se perdeu? E ela respondeu, pelo medo. Tudo eu tinha medo, tudo ela queria achar que era charlatanismo, que era animalismo, que a espiritualidade não estava ali mesmo, que não era verdade. E ela disse, a minha bancarrota pessoal ficou mais clara depois que eu vim pra cá, e agora você falando ficou pior ainda. Fui eu mesma culpada de tudo, eu não devo fugir da realidade. E eu perdi a minha oportunidade por medo. Puxa, eu tinha me preparado tanto e não fiz nada. E continuei recebendo os incentivos, tanto dos homens quanto dos desencarnados, e mesmo assim eu não consegui. Eu voluntariamente me carregava de aflições inúteis. Ui, credo, tomara que a gente não faça isso. E ela falou, a maior realização para um ser humano é se tornar útil para todos. Nem isso eu consegui. Já pensou? Pense aí, você é útil para as pessoas? Você é útil no meio onde você está? Na sua família, na tua comunidade? Você é útil? Você está fazendo alguma coisa? Não vamos se perder igual essa moça, hein? Aí ela falou, é indispensável contar com o assédio do mal. Olha o que ela estava falando. É normal, é natural, indispensável até para afirmar nossa posição na Terra, que todos os elementos contrários venham. As ironias da ignorância, os ataques da insensatez, as sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão com certeza no caminho de todo trabalhador fiel. Então ela está dizendo, é normal que isso aconteça, mas são circunstâncias lógicas e fatais, vai acontecer. Mas a gente não veio para cá para descanso injustificável, mas sim para o serviço, para lutar pela nossa melhoria, a despeito de todo impedimento. Ou seja, todos nós que viemos com uma missão de médiuns, de orientadores, sabemos que nós já erramos. Só que daí chega aqui e fica bobo, né? E aí não quer mais. Essa aqui dizia que tudo ela achava que era mistificação, e ela perdeu-se. Aí o Vicente levou ele para outro canto, que um senhor falava, nossa, eu fali. Reconheço que falei redondamente, porque enquanto eu estava com a minha primeira esposa, ela era a companhia que eu não podia nem explicar. Ela era a companheira perfeita, me ajudava, e eu estava conseguindo desenvolver, estava fazendo tudo o que prometi, estava indo muito bem na mediunidade. Mas depois ela morreu, eu casei de novo com outra mulher que era inferior, tinha amigos inferiores, que me enveredou por um caminho, e eu fui me deixando levar por esse caminho do sensualismo e do sexo desvairado, e ela era muito ligada a entidades malfazejas do sexo e tudo mais, e arrastou-me a perversões sexuais que eu nunca me supusera capaz. Então imagine o que ele deve ter feito nesse segundo casamento. Ele era médium, a mulher arrastou ele se deixou levar, as entidades pintaram e bordaram. A gente pode sim viver uma vida sexual, mas precisa de limites, precisa de regramentos, a gente precisa ter um parceiro. Não pode ficar nesses desregramentos malucos, porque se você é médium, você tem antenas ligadas o tempo inteiro, e aí você vai se perder com certeza. E ele disse que conviveu tanto com essas criaturas perversas que ele acabou se enveredando mesmo, não tinha mais jeito para ele. Aí ele disse, puxa, eu comecei tão bem e acabei tão mal. E aí o André todo ativo, né, assim, cabeça a mil, pensando, nossa, como tem gente que se perde, como tem chance mal aproveitada. E aí ele desejava acompanhar o curso, mas o Vicente disse, não, vamos, tem outra coisa para você ver ali. Foram para o outro lado. Faça o teu melhor, hein? Para não se arrepender depois. Até o próximo capítulo.